Olá, seja bem-vindo à primeira hora com Deus. Que a palavra de hoje ilumine seu dia. Nossa leitura será em Êxodo, capítulo 39. Vamos lá? Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas, para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino, com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras, que se ajuntavam, e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de azul e de púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era. Duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram-lhe nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo, de um ônix e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode, por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, como um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto do éfode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, de carmesim, de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul e de púrpura, de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram escrito como de gravura de selo,
santidade ao Senhor. E ataram-na como um cordão de azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais e as suas colunas, e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugo, e o véu de cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes dos ministérios, para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Amém. Vamos lá de reflexão? Você já percebeu como a obediência completa faz toda a diferença? Em Êxodo capítulo 39, o povo termina tudo: as vestes, os detalhes, cada parte do tabernáculo. E o texto repete algo importante aqui. Fizeram tudo como o Senhor havia ordenado. Não era quase, não era do jeito deles, era exatamente como Deus pediu. A mensagem é simples e forte aqui. Deus honra a obediência completa. Fidelidade não é fazer parte, é fazer exatamente, tá bom? Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu escolho obedecer. E envia para alguém que precisa lembrar que obedecer até o fim faz toda a diferença, tá bom? Que a primeira hora com Deus te guie pelo resto do dia. Fique em paz, até o próximo momento. Siga, curta e compartilha. Tchau, tchau.